Maldade, frieza, falta de amor, não sei. Não é fácil definir o sentimento de alguém que tem a coragem de enterrar o corpinho do filho de 6 meses numa cova rasa. Nós voltamos a falar sobre o caso da criança de apenas 6 meses que foi encontrada morta enterrada numa cova rasa, no meio de uma mata, próximo de uma pedreira, em Itaperuçu, aqui na região metropolitana. O menino estava desaparecido desde o começo do mês e os pais diziam que essa criança havia sido sequestrada. Por meio de uma denúncia anônima, a polícia chegou até o local. O casal então alegou que o bebê tinha se afogado na banheira e que eles não acionaram a polícia, nem o socorro, porque o pai é foragido do sistema penitenciário e ficou com medo de ser preso. Isso tudo aconteceu à noite, mas só pela manhã o pai resolveu enterrar o corpo do próprio filho. Com muita frieza, ele contou todos os detalhes de como tudo aconteceu. A repórter Thaís Santana traz para você, telespectador do Balanço Geral, as últimas informações sobre esse caso que choca Curitiba e região metropolitana. Como é que você andou tudo isso para levar essa criança nesse local e ninguém percebeu? Não, porque eu enrolei ele no cobertorzinho e aí saí, eles pensavam que o bebê estivesse vivo e que era meu filho que eu estava saindo para dar uma volta com ele. Frio, calculista. Esse é o relato chocante de um pai sobre o momento em que levou o filho de apenas 6 meses no braço para esconder o corpo em uma pedreira, um dia depois de ter supostamente matado a criança com a ajuda da esposa. O pai muito frio, porque depois a mãe, eles passaram a noite com a criança, porque isso aconteceu à noite, eles passaram a noite com a criança ali e não procuraram socorro. Se a criança está passando mal ou aconteceu alguma coisa, você sai correndo com a criança no colo e já chama os vizinhos todos e alguém já vai chamar o bombeiro, o corpo de bombeiro, o SAMU para ir até lá, né? Já vai até um hospital e nada disso eles fizeram. O sumiço do bebê, antes tratado como sequestro, foi investigado e desmascarado pela polícia, que prendeu os supostos autores deste crime bárbaro. Eles moravam em Itaperuçu. Quando aconteceu esse fato e a vizinhança começou a investigar, a perguntar muito sobre a criança, eles saíram de lá e se mudaram para Almirante Tamandaré. E ela chegou a ir até a delegacia de Almirante Tamandaré para registrar o boletim de ocorrência por sequestro. Mas quando ela chegou até a delegacia, que ela começou a contar o fato, ela passou mal. Agora a gente não sabe se é verdade ou tal. E ela foi encaminhada para o hospital e lá do hospital ela se evadiu. E não voltou mais para a delegacia. Com as prisões, a descoberta do paradeiro da criança. Foi aqui, em meio ao matagal, que o corpo do bebê foi encontrado, já em estado de decomposição, já que foi enterrado há quase um mês. Frieza também da mãe, até mesmo no momento em que foi presa. Muito tranquila, ainda na saída dela com os policiais, que aí os policiais foram muito discretos e tal, só conversaram com ela. E aí a gerente do supermercado ainda perguntou para ela assim, fulana, e o seu filho, você tem alguma notícia? Porque a senhora até pensou que nós tínhamos alguma notícia da criança. Pois é, ele está desaparecido. Na delegacia, o casal deu uma mesma versão sobre a morte do bebê. Demos um banho nele, e daí foi nisso que ele se afogou, né? Se afogou, sei lá. Daí a minha mulher foi lá e tentou socorrer ele, não conseguiu, né? Na verdade ele estava meio esmorecido, né? Aí coloquemos ele lá, daí coloquemos ele no berço, né? Ah, mas como que um pai de uma criança de 6 meses não consegue ver que o próprio filho está morto? Na verdade ele faleceu, mas depois não morreu na hora, né? Ele estava esmorecido. Versão que não convenceu a polícia. Durante o depoimento, a história, que parecia ter sido ensaiada pelo casal, foi derrubada por contradições. Tem alguns detalhes de que ela diz de que ela estava dando banho na criança e que daí ela sacudiu a criança e tal. Mas ele já falou o seguinte, de que ele estava que a criança estava no banheiro, com o chuveiro ligado e a criança dentro da banheirinha. E ela estava fazendo o jantar e ele fazendo não sei o quê. E que daí, de repente, foram ver a criança. E a criança daí já estava desfalecida ali na banheira. Ela disse que a criança tinha algumas marcas
poderia ter algumas marcas, encontrado algumas marcas, porque eles gostavam muito de morder a criança, e que a criança era muito fofinha, e que daí então eles apertavam e... Então são casos assim, e ele já disse que não, que a criança não tinha marca nenhuma. O casal segue preso graças a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, válido por 30 dias. O pai da criança voltou a uma das unidades prisionais de Piraquara, de onde estava foragido e havia um mandado em aberto contra ele. Já a mãe foi encaminhada a uma delegacia que, por motivos de segurança, a polícia preferiu não divulgar. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Rio Branco do Sul, que aguarda o resultado do laudo do IML para comprovar a real causa da morte do bebê. Ele está preso pela temporária e preso pelo outro mandado de prisão que estava em aberto, porque ele estava foragido. Ela vai responder pela essa temporária. O que vai ser feito? Vai ser provavelmente o inquérito policial já tenha sido instaurado, né? E aí vão ouvir aí o delegado lá de Rio Branco do Sul, que vai presidir esses autos, provavelmente vão ouvir ali os vizinhos, as pessoas conhecidas, saber sobre o comportamento deles ali, aguardar os laudos do IML e os laudos da criminalística, e aí encerrar o inquérito.